E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará. Vos libertará. Vos libertará. Um velho historiador, conhecido como Heródoto, viu e ouviu falar de histórias e relatos sobre terríveis cobras com asas. Mas não era somente isso. Ele descreveu qual eram suas características e comportamentos. Por vários períodos, de tempos e determinados lugares diferentes, há registros de répteis alados, como esses que é descrito por Heródoto. Um deles são das tribos da América do Norte, que o nomeiam de pássaro trovão. Mas não para por aí. São inúmeros artefatos e pinturas que apresentam semelhanças idênticas a répteis alados chamados na paleontologia de pterodátilos. São provas como essa que acaba de uma vez com a teoria da evolução e da total credibilidade ao criacionismo, onde todos os animais, incluindo dinossauros, coexistiram com o ser humano. Para acabar com dúvidas, vamos dar um passeio na bacia do Araripe e mostrar que o dilúvio universal descrito na própria Bíblia acabou com várias criaturas como essa. Várias provas, vários relatos. Tudo bem documentado e analisado. Você está no canal do Z8, vamos para mais um vídeo. Tudo começa quando fazemos questionamentos sobre a teoria da evolução, que é ensinadas nas universidades e nos livros escolares. Ao fazer isso, buscamos mais e mais informações que estão simplesmente escondidas e boicotadas pela mídia/sistema. O assustador é que vemos inúmeras provas arqueológicas que não é reconhecida pelo establishment, pois comprovaria a Terra jovem e a criação divina de um Deus. Mas o mundo é governado pelas trevas e está totalmente corrompida. E só propaga o ateísmo. Como vemos nessa carta Illuminati, onde eles reescrevem a história. E na paleontologia, não é diferente. Ao fazer datação por carbono 14, vemos que é simplesmente uma forma grotesca de medir a existência de algo. Pois a contaminação pode ocorrer em qualquer tipo de fóssil ou outra coisa. O erro já começa quando descobrem cartilagem e tecidos moles em alguns achados. Isso mostra que todos os seres vivos viveram em um mesmo período de tempo. A Bíblia fala de dias em qual a espécie fora criada, incluindo o ser humano. Mas o foco dessa vez é falar de vários répteis alados, que está presentes em vários relatos e em inúmeras provas arqueológicas, como pinturas rupestres e artefatos. Um deles é o relato descrito por um historiador da Grécia Antiga e de grande importância, ou então chamado de Heródoto. Foi em um lugar na Arábia que ele ouviu histórias de serpentes com asas de morcegos. Em outra parte, ele mesmo relata que esses animais viviam repousando em árvores de Líbano. E muitas vezes, os trabalhadores adicionavam fumaça putrida para afastar esses répteis alados, que, pela sua aparência e grandeza, eram perigosos. Essa é uma descrição notável de pterodactilos e pteranodons. O assustador é que tudo isso foi relatado no ano de 1850, destruindo completamente a teoria da evolução. Agora veja bem. O que uma pessoa de renome inventaria uma história como essa? Não vejo motivos de ser algo inventado. Heródoto ouviu e viu com os próprios olhos esses animais incríveis. Em nenhum livro escolar relata tal acontecimento, pois o sistema não quer mostrar a verdade. Eles seguem doutrinando as pessoas com a mesma narrativa de milhões de anos. Enquanto a Bíblia e várias cosmologias antigas indicam que a Terra tem 5 ou 6 mil anos. Há um tempo atrás, existia uma quantidade enorme de espécies de variáveis animais. Depois do dilúvio, só restaram poucos desses répteis alados. E esses que sobreviveram ao dilúvio foram relatados por várias civilizações. E Heródoto é um deles, que deixou bem registrado aquele acontecimento. Ao falar no dilúvio relatado na Bíblia, fico impactado com esse tipo de fossilização, onde vários fósseis são encontrados na pedra. Vemos inúmeros desses, na Chapada e na Bacia do Araripe, localizado no estado do Ceará. Vemos várias espécimes de animais com o mesmo tipo específico de fossilização.
Imaginem o animal se afogando nas águas e quando essas águas se abaixaram o fóssil ficou atolado em meia lama. Essa lama com o passar do tempo, ou talvez também pelo plasma, se petrificou, fundindo os restos do animal e com o ambiente. Essa é uma explicação básica que faz muito mais sentido. E o que me deixa mesmo impressionado é que vemos animais do céu juntos a peixes. Isso comprova de forma extrema a ocorrência de uma inundação mundial descrita como dilúvio. Em alguns versículos da Bíblia, vemos algumas citações desse animal como Isaías 14:29. E essa, talvez seja a serpente alada erguida por Moisés. Veja como é conectado à aparência de pterodactilos e pteranodons. Abra a Bíblia em segundos versículos. Isaías 30:6, Deuteronômio 8:15. Números 21:5. João 3:14. São várias citações bíblicas sobre esse animal. Lembrem, existem citações sobre anjos. Mas, nesse que citei, são sobre animais. E dá para definir. Mas não para por aí. Os índios norte-americanos de variáveis tribos relatam e descrevem esses animais como tendo bico longo, crista na cabeça e asas de morcegos. No folclore da tribo dos índios Sioux, conta de uma expedição dos guerreiros da tribo que estavam caçando durante uma tempestade. Eles viram uma enorme criatura, como um pássaro voador, ser atingido por um raio e cair na terra. Depois de muitos dias de procura, acharam o que tinha sobrado da criatura. Ela possuía grandes garras nos pés e nas asas, e o bico era longo e afiado. Havia uma crista de osso na cabeça, e possuía uma envergadura de 6 metros de comprimento. A descrição combina perfeitamente com o pteranodon. Os índios nunca tinham visto uma ave semelhante. Eles o chamaram de pássaro-trovão, também chamado de Thunderbird, e tem estado presente em contos indígenas desde aquele tempo. E após o ocorrido os índios Sioux fizeram várias de orações indianas para marcar o ocorrido, com o formato da cabeça de um pteranodonte. Pessoal, essa foto que vocês estão vendo, ela não está no Google Imagens. Tive uma dificuldade do caralho para achá-la. Essa foto é uma vara feita pelos índios norte-americanos Sioux. Veja que é idêntico ao pteranodon. Os Smithsonian/Illuminatis querem esconder essas evidências. Ainda falando sobre relatos, terei que fazer outro vídeo como tema da criptozoologia. Pois há muitos documentos para expor nesse único vídeo. Se partimos para algumas pinturas rupestres, há algo semelhante aos mesmos animais. Observem a forma perfeita de um pteranodon criptografado nessa pintura. Olhem a semelhança. Veja essas outras. Nessa, vemos uma tribo desesperada olhando para cima que obviamente está olhando para o animal. Mas não para por aí. Valdemar Jushut, um cidadão arqueólogo de Acámbaro, México, desenterrou 33 mil artefatos com semelhanças idênticas a dinossauros. 2 delas é semelhante a pterodactilos. Observem. Mas não para por aí. Ainda estando no México, uma outra antiga escultura em relevo maia é de uma criatura alada. Foi descoberto em Totonacapan, na seção nordeste de Veracruz, México. Aqui podemos ver claramente um pteranodon no ombro de um guerreiro maia. Essa foto também não é achada no Google Imagens. Eles estão apagando e escondendo a verdade. Em um mapa antigo, vemos uma criatura semelhante ao Pterodactylus ranforinchus. Detalhe. Podemos ver a cauda com a ponta, que é idêntico ao que é descrito. Em jornais muito antigos podemos ver cowboys exibindo esses animais em foto. Há uma narrativa que diz que essas fotos foram forjadas. O problema é que nenhum desses indivíduos foram apresentados. Tudo que aparece ser real, a mídia leva para o lado tendencioso. E não descarto que essas fotos sejam verdadeiras. Não acredito na narrativa oficial. Esses caras viram caçar Avon e deixaram os últimos espécimes registrados nessas fotos. Curta esse vídeo logo e compartilhe. Tamo junto.